quando, no ano 325, foi estabelecido, vamos começar no ano 312, quando Constantino oficializou o cristianismo com o Edito de Milão, que é chamado Editio Permissio, quando ele permitiu que os cristãos tivessem direito de ter a sua religião, todo mundo achou aquilo muito bom, mas foi o que de pior pode ter acontecido ao cristianismo. Porque a partir de 325, com o Concílio de Nicéia, que foi convocado por Constantino, grave bem o nome, não foi Celestino, graças a Deus, foi Constantino, é possível, pelo menos, eu realmente não sei, concordo com você. Não sei se eu estou aqui dando uma remendada nas bobagens que eu fiz, né? Nem tanto, mestre, né? Mas Constantino mudou a filosofia daquele cristianismo puro, de grupo, o cristianismo que Paulo de Tarso pregou, o cristianismo que João fundou as suas comunidades em Éfeso, em Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Éfeso. Aquelas comunidades, elas eram comunidades puras, que implantavam e viviam o cristianismo de Jesus. Com o Constantino, lá em Nicéia, e os concílios, tudo mudou. O cristianismo passou agora a ter a influência da política romana e deixou de ser, nós, analisando friamente, podíamos pensar que a ida de Paulo a Roma faria com que Roma se cristianizasse. E Paulo tentou fazer isso. Mas o que aconteceu é que Roma é que se cristianizou. E a gente tem Igreja Católica Apostólica Romana, em vez de ter Igreja Católica Apostólica Universal, ou Igreja Católica Universal, ou Igreja Universal Apostólica, que é a palavra católica é universal, mas não romana. Tá certo? Teria que ser Igreja Católica Apostólica Cristã. Aí ele seria completamente diferente. Não haveria o que a gente tem hoje, porque o cristianismo de Jesus foi totalmente esquecido, lamentavelmente. Falando não como teólogo, falando não como espírita, mas falando como professor de ciência das religiões, eu posso dizer a vocês que até onde eu conheço todas as religiões que nós estudamos, a que mais se aproxima do cristianismo de Jesus primitivo ainda é a doutrina espírita. Não porque eu seja espírita, mas quem quiser faça a sua pesquisa. Não existe nenhuma religião cristã que não tenha interesses materiais, né? Porque o espiritismo trabalha para dar de graça o que de graça recebeste, para dar vestir os nus, atender os necessitados, como está lá no Evangelho. Não estou dizendo que somos os melhores, que somos os perfeitos, não. Somos aqueles que mais sintonizamos com o cristianismo primitivo de Jesus, como professor de cristianismo primitivo e como espírita. Tirando o espírito de lado e olhando o lado cristão, ainda é a doutrina espírita a que mais se aproxima daquela mensagem, porque os cristãos primitivos atendiam os doentes, os caídos da rua, curavam os enfermos, ajudavam as gestantes, as viúvas. E o primeiro fenômeno da igreja cristã primitiva foi mediúnico, gente. Mediunidade de cura começa com Pedro, no seu apostolado, lá em Jafa, ou Iafo, ou Jope, como muita gente chama, ressuscitando a viúva Dorcas, tendo visões com o centurião Cornélio lá de Cesareia. Depois Paulo de Tarso, que era um médio assim fantástico, um médio a serviço de Jesus, de tal forma, quando ele sai de Antioquia, que ele entra na ilha de Chipre, que ele começa a pregar Jesus como Filho de Deus, aquele que veio como o Messias, que ele vai pregar um procônsul romano e tem o mago Elimas, começa a dizer que o procônsul não acreditasse que aquilo que Paulo estava dizendo era uma heresia. E Paulo olha para ele e diz assim: como você está obstaculando a mensagem de Jesus, eu te ordeno, fica cego. E o cara ficou cego na mesma hora.
E aí o Lucas diz assim, e no mesmo instante o cônsul aceitou Jesus. Quem não aceitaria? Vocês conhecem alguém que, diante de tal circunstância, não aceitasse? Quer dizer, ele tinha força, ele tinha moral, ele tinha mediunidade. Lucas fala lá no livro de Atos que a roupa que Paulo usava era levada para curar doentes. Quando Paulo vai preso para Roma, que ele naufraga na ilha de Malta, que ele ficou ali um tempo, todos os doentes da ilha ele curou, mediunicamente. Quer dizer, era um cristianismo de amor. E hoje, quem é que faz isso? Parecido à doutrina espírita. Porque perdeu o medo dos espíritos, entendeu que os espíritos são seres extracorpóreos, graças à codificação de Kardec, muito necessitados de amparo, de assistência, de luz, ajudam esses espíritos e ajudam as pessoas que estão sendo prejudicadas, entre aspas, ou solicitadas por esses espíritos para receberem a ajuda de quem necessita. Só quem faz isso é o espiritismo, sem cobrar nada. A mediunidade gratuita com Jesus, como era no início. E nas ruas de Jerusalém colocavam os doentes em fila nas macas, para quando Pedro passasse, a sua sombra curava os doentes. Então, nós temos uma relação muito forte entre espiritismo e cristianismo primitivo. E eu não estou falando isso porque eu estou me sentindo melhor por ser espírita, não. Qualquer pesquisador que queira fazer isso com neutralidade, sem preconceito e com conhecimento, vai chegar a essa conclusão, gente. Diga, meu filho. Paulo trabalhava para não viver da religião. E ele se orgulhava de dizer: eu não sou pesado a comunidade nenhuma. Todo mundo traduz igreja, porque igreja naquela época não existia igreja. A igreja veio surgir por um prédio no século IV. Era comunidade. A palavra hebraica kahal, que o grego chamou de eclésia, não é um prédio. É uma comunidade voltada ao trabalho. E o espiritismo tem essa característica. E eu não sei por que ainda muitas vezes nós espíritas nos abstemos. Ou a gente não tem coragem de se revelar publicamente que é espírita. Porque nós temos, gente, o melhor. Eu acho que pelo que o espiritismo não era para a gente fazer como muitos fanáticos fazem aí, não. Mas a gente mostrar que faço isso porque é o que a doutrina espírita me ensina. O que é bom, o que é melhor é para ser mostrado. Não é para ser escondido. Jesus disse que a candeia é para botar sobre o iluminador e não debaixo da mesa. Mas no local que todos tenham conhecimento. A gente vê hoje muitos espíritas ao se encontrarem na rua, em qualquer local, dois protestantes nunca negam que são protestantes. E eles não têm, com todo respeito, ele não tem o suporte, o conhecimento bíblico, espiritual e da codificação que nós temos. É como se eles acreditassem de algo que eles não têm nem certeza que existe. Porque é uma literalidade que eles vivem de decorar a Bíblia. É o que o pastor diz, aquilo para eles é uma relíquia. A gente tem os espíritos nos dizendo, nós temos Emmanuel, Chico, Kardec, Espírito da Verdade, e a gente chega dois protestantes no supermercado. Hoje, pastor Josué ontem estava ótimo, você viu, João 23 sai citando, João 5, não sei o que, citando os textos de cor salteado na frente de todo mundo. Amém, glória a Jesus, aleluia, irmão, Deus te abençoe, em todo canto. O católico não nega que é católico, que tem a procissão do Senhor Morto, que tem a novena de Nossa Senhora da Conceição. E os espíritas? Chega no supermercado, tudo bem, tudo bem. Hoje tem, não é? Tu vai lá hoje, no Celestino, parece que é de maçom, com todo respeito aos nossos companheiros maçons, parece que a gente está escondendo alguma coisa. Gente, hoje tem reunião, doutrinação, desobsessão, às 20 horas, no centro Joana de Anjos, Maria de Madalena, não importa. Nós temos o melhor, não é para esconder, é para se orgulhar. Não é porque a gente seja mais importante do que os outros, não é isso que eu estou pregando. Estou pregando coerência com o que a gente conhece e com o que a gente recebe. Desculpa o pequeno.